Oi, gurias e guris! Apresento pra vocês meu amigo Gabriel. Gabriel já passou por todas as fases da obesidade. Lutou muito, venceu e hoje ele está com 64 quilos a menos de quando ele começou a sua jornada. Sim, gente, esse aí era o Gabriel antes de começar a se cuidar, antes de começar a lutar contra a obesidade. E detalhe, gente, ele emagreceu de uma forma totalmente natural, saudável, os seus 64 quilos. É a primeira vez que eu trago aqui no canal um guri para falar sobre emagrecimento, que é um assunto que nós gostamos tanto de abordar aqui no canal. E eu tenho certeza que a transformação do Gabriel vai te inspirar e te motivar se tu aí também está passando pelo processo de emagrecimento ou talvez queira começar. Oi, gente! Eu tô aqui hoje com o Gabriel. Prometi pra vocês, eu já tô falando de ti aqui no canal há uns 3 dias. Tô fazendo uma propaganda que eu ia trazer, porque eu já trouxe várias meninas que emagreceram, trouxe a Chay, a Mara, a Jaque, uma galera, mas eu nunca tinha trazido um homem que emagreceu e nem tinha emagrecido tanto peso assim, né? E eu tenho bastante meninos também que me acompanham e eu acredito que vocês vão se identificar muito com a história do Gabriel. Ele já emagreceu, hoje quanto já no total aí? 64 quilos. 64, gente. Tá bom pra vocês? E não é bariátrica, antes que vocês perguntem, ele vai contar um pouquinho. Teve todo um rolê aí pra fazer bariátrica, ele vai contar aqui no vídeo. Mas, então, hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Gabriel, Menezes, sobre a história de emagrecimento dele. Eu tenho certeza que vocês vão amar também. Vou deixar o Instagram dele passando aqui embaixo, se vocês quiserem conhecer mais e seguir também, se inspirar. Tem muita coisa. E ele já prometeu que vai começar a compartilhar mais coisas por lá. Então, vocês podem seguir ele no Instagram também, tá bom? O meu processo, ele começou com a ideia, né, de fazer uma cirurgia bariátrica. Porque eu cheguei assim num estágio da minha obesidade, né, que ela já tinha agido na parte emocional, assim. Tipo assim, eu não me achava capaz de mudar, né? Eu sentia uma total incapacidade de tomar qualquer iniciativa. Porque a minha vida inteira foi um começa e para, começa e para. O começo sempre foi a parte mais difícil. Não, tipo, até começava. Ah, mas da continuidade que era difícil. Até começava, mas dava uma semana, 10 dias, eu olhava assim, me olhava no espelho e dizia assim, mas essa vida não é pra ti. Cara, sempre foi um começa e para. Sentimento de incapacidade, de mudar, aquilo te acompanha, assim, né? Você não confia que você consiga levar alguma coisa adiante. Tu olha para as pessoas que conquistaram esse tipo de mudança na vida e tu pensa, nossa, mas tipo, ela tem alguma coisa que eu não tenho. Eu não tenho, né? Eu não tenho a menor condição de fazer isso, né? Então isso me acompanhou durante muitos anos, assim, né? Então isso é a obesidade agindo na parte emocional, né? Então assim, literalmente ela te bota de joelho. E eu costumo dizer, né, que a minha obesidade, eu comecei o tratamento dela fazendo terapia, né? Literalmente para mudar. Trabalhando emocional. Trabalhando essa parte emocional. Então assim, eu precisava tirar, né, de mim o sentimento da incapacidade e de achar que eu era obeso porque eu era desleixado. E de achar que eu era obeso porque eu tinha preguiça de treinar, né? Então eu consegui tirar num primeiro momento isso, sabe? E tem um estereótipo disso, né? De que a pessoa obesa é preguiçosa, é desleixada. E aí eu comecei a entender, Karine, a obesidade como doença, né? E aí eu acho que virou a chave, né? No momento que você enxerga a obesidade como doença... Muda uma coisa na tua cabeça. Muda, porque assim, uma doença, você não trata uma doença de segunda a sexta, né? Você não trata uma doença em horário comercial. Exatamente. Você precisa todo dia levantar da cama e dizer assim, bom, eu preciso vencer isso, né? E aí lidar com a frustração depois. De recomeçar. De você perder, sei lá, 5, 8, 10 quilos e depois você começar a ganhar aquilo e tu não conseguir, tu não ter, sabe, aquele não, só um pouquinho, deixa eu parar, deixa eu dar um break aqui e recomeçar. Não. Deve ser muito frustrante, né? Aí você vê, eu ganhava mais peso. Tu começa a subir uma escada do emagrecimento assim,
E aí, ao invés de tu chegar lá em cima, tu sempre sobe uns 2 degraus e volta, sobe uns 3 degraus e volta, e tu sempre tem que recomeçar a subir, né? Tu nunca nunca chega lá em cima. E aí chega em momentos assim que você já não, que tu não tem mais força, né? Então, eu fiz todo o protocolo de cirurgia bariátrica, né? Então, eu procurei um centro especializado de tratamento de obesidade, aí consultei com um nutri, consultei com um psiquiatra, consultei com a psicóloga. Foi meu primeiro contato com uma psicóloga, assim, né? Isso eu já tinha 30. No processo para fazer a cirurgia. No processo, né? E aí, claro, veio a pandemia, né? E ferrou com tudo. Ferrou com tudo. Eu fiquei, né? Os hospitais superlotaram, aí ficou 1 ano e meio sem cirurgia. E aí, nesse meio tempo, tu esperou pra começar? Ou tu estava esperando, assim, pra cirurgia, ou tu já começou logo? Pra cirurgia. Aí eu, tipo assim, que eu pensava, assim, né? Do meu sentimento de incapacidade. Eu imaginava que nem a cirurgia seria o suficiente. Porque a minha vida era um começo, era um, digamos assim, que é um acelera e para, acelera e para, acelera e para. Nunca foi constante, assim? Nunca foi. Eu acho que isso é uma coisa muito constante para quem lida com a obesidade, né? Sim. Aquele sentimento de, nossa, eu comecei a... deu, não sei... Vivia uma montanha-russa de emoções. E eu achava que a cirurgia seria exatamente isso, né? Eu vou emagrecer. Um pouquinho? Vou emagrecer, talvez eu corte, mas vai dar uns 2, 3 anos, eu vou começar a ganhar. Nossa, tu tinha isso na tua cabeça? Tinha na minha cabeça. Eu lidava de forma sozinho com a minha obesidade, porque eu tinha medo de comunicar às pessoas, de compartilhar isso com alguém, tipo assim, mãe, né, pai, alguma coisa, porque daqui a pouco eu vou decepcionar essas pessoas, sim. Sabe? Elas vão acreditar bastante em mim, vão botar fé ali, e vai dar 2, 3 semanas eu vou... Meu Deus, como a gente se sabota, né? Demais. A gente não acredita então, assim, na gente, a minha vida foi essa, assim, Karine. Quando foi que tu percebeu, assim, que tu tava conseguindo fazer isso por mais tempo? Tipo, nossa, olha só, já faz tanto tempo que eu tô fazendo que eu não desisti. Quando que tu sentiu, assim, que isso era uma coisa séria e que tu ia levar isso pra tua vida, essa história do emagrecimento? Teve um momento que te marcou, assim, ou só foi acontecendo? Muito pouco tempo atrás. Nossa. Eu acho que eu já tinha perdido 45 quilos. Que aí tu percebeu que esse era o teu novo estilo de vida? Muitas vezes, Karine, eu acordava e olhava ainda para o espelho e dizia, não é a tua vida. Nossa! Não é a tua vida. Tu ainda vai desistir. Então, tu achava que tu ia... Achava. Isso há muito pouco... Nossa, que forte isso! Há muito pouco tempo atrás eu ainda não confiava em mim. Imagina, são 30 e poucos anos, né, de lidar com a obesidade, assim. Então, emocionalmente, assim, eu precisei seguir, né? Eu pensei, eu preciso fazer o que eu me propus a fazer, né, que é tomar bastante água, me exercitar todo dia e ter uma alimentação limpa, né? Eu vou seguir com isso, mas no fundo eu imaginava assim, olha, em algum momento eu vou fraquejar. Vai desandar. Então acho que foi de uns sinceramente, assim, acho que de uns 3 ou 4 meses pra cá. Nossa. Muito recente. Que tu percebeu, eu sou essa pessoa agora. Eu sou essa pessoa. Agora não tem como eu voltar a ser como o Gabriel era, né? Até pelo fato da terapia, né, que você aprende me ajudou muito, assim. Façam terapia, eu sempre falo pra vocês, é importante fazer. Porque aí tu começa a se perceber, né, e ver como e se entender, né? E se entender, né, e como emocionalmente você reage às coisas, né. A minha vida inteira foi reagir comendo. Então eu levava todo o sentimento que tu possa imaginar pra mesa. Eu sei. Nossa, eu já vivi isso. É muito ruim, né? Porque tu tá feliz, tu come. Tu tá triste, tu come. Aconteceu uma coisa muito legal na tua vida e tu quer comemorar o que tu tá fazendo, tu vai comer. E a comida te conforta, né? Ela tem esse... A gente tem desde a infância, assim, porque o primeiro sentimento de amor que a gente tem é a mãe alimentando a gente, dando comida, né? Então, a gente cria essa coisa, esse caminho neural, assim, de que a gente comendo, a gente vai ser feliz, a gente vai ser amado, e a comida traz todo esse conforto. Então, acho que é justamente por isso que o nosso cérebro confunde essa questão da comida e a gente acaba
liberando as nossas emoções lá, sabe? Ali. Eu tive assim, né, dentro do meu processo, muito conteúdo na internet que me ajudou. De pessoas que te inspiravam e tal. Me ajudou demais, assim, né? Então a gente via resultados de outras pessoas e isso ajuda bastante, sabe? Ver que pode acontecer. Porque assim, a minha consulta com a Nutri era cada 30 dias, com o psiquiatra era uma por mês. E depois tu tava sozinho. E com a psicóloga era uma vez por semana. E nos outros 6 dias da semana que eu não tava com a psico, né? O Gabriel com o Gabriel. Era o Gabriel com o Gabriel entendendo e vendo conteúdo na internet de pessoas com o mesmo propósito, sabe? Então isso ali te engaja e te comunica assim, te fala, não, só um pouquinho, eu não preciso esperar até a semana que vem e tem muito conteúdo bom na internet, né? Algumas coisas assim que eu lembro foram assim marcantes dentro do meu processo. A mosca tá perseguindo a gente. Foi a minha primeira consulta com a Nutri lá e a minha primeira consulta com a psicóloga. Isso foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas, assim. A consulta com a minha Nutri, né? Quando eu fui pro centro, né, de cirurgia bariátrica, eu imaginei assim que fosse uma consulta, sei lá, muito diferente do tudo que eu tinha visto. Eu passei por nutricionista a vida inteira tentando lidar com a obesidade. Minha vida inteira foi indo a nutricionista. Né? Tu tinha tentado várias vezes. Uma centena de vezes. Nossa senhora, centena de vezes. E saía pior cada vez que eu não conseguia. E aí me gerava mais sentimento de incapacidade. Né? Eu disse, não, só um pouquinho, não tem. Tu já tentou 5, tu já tentou 10, tu já tentou 20 vezes. Então não tem chance disso acontecer, né? E assim, Karine, a minha consulta com a Nutri, ela foi marcante, porque eu imaginei que fosse ser uma consulta muito fora da curva, assim. Pensei, nossa, eu vou num centro de cirurgia bariátrica. O que essas pessoas devem saber que as outras pessoas não sabem, né? Aí cheguei lá com uma expectativa enorme, assim. Aí ela no hospital? Não, é um centro, clínica? É uma clínica. E aí eu cheguei lá, ela pegou uma folha de papel em branco, assim, né? Contei um pouco da minha vida, enfim, ela me deu algumas recomendações. Gabriel, as recomendações são essas. Mastigue muito bem seus alimentos, toma uma quantidade X de água, faça 5 refeições e corte os gaseificados. Nossa. Que aí, para não botar o peso no refrigerante, né? Para não botar. Tá, anotei aquilo, mastigar bem os alimentos, e colocar uma verdura em toda a refeição que você for fazer. Eu vou ligar o ventilador, mesmo que dê barulho no vídeo agora, porque assim, não tá dando. E aí, colocar uma verdura, um legume em toda a refeição. Então era isso. Aí saí de lá com uma folha, né? Gigantesca. Uma folha A4, assim, com essas coisas escritas ali, né? Mas coisas básicas. Básicas. Tá, os primeiros 2, 3, 4 dias ok. Mas aí daqui um pouco eu em casa, assim, eu pensava, mas só um pouquinho, eu tô comendo fritura ainda, ela não falou nada da fritura. Entendi. Tu fazia só o que ela botou ali no papel. Eu tô comendo sobremesa, né? E álcool? Álcool, eu nunca fui muito do consumo do álcool. Eu era do refrigerante. Nossa, pra mim, 2 litros de refrigerante. Eu gosto muito de vinho, aí é uma coisa que me pega. Assim. Eu refrigerante, assim, olha, era praticamente 2 litros por dia, assim. Aquela questão de dormir indisciplinado no domingo de noite, né, achando que, amanhã segunda-feira vai ser tudo diferente. E aí você muda a sua vida da água pro vinho. Sabe quando que isso tem chance de dar certo? Jamais. A gente quer esses marcos temporais, assim, na vida da gente. Pra mudar, parece que tem que ter uma coisa marcante, né? Tem que ser na segunda-feira, tem que ser tipo, no primeiro dia do mês, porque daí tu vai saber que daqui... não importa, gente. Às vezes eu comecei a mudar a minha alimentação numa quinta-feira, sabe? E aí não precisa ser na segunda, não precisa ser... E isso vai por quê? Porque é o marco temporal, a segunda-feira. Então é um dia marcante pra ti, comecei na segunda. Só que na terça não é mais um dia assim marcante. Na quarta também não vai mais ser um dia marcante. Vai chegar ali na quinta, tu vai desistir. Então não se apega muito nessas coisas assim de despedida. Hoje é domingo, vou comer tudo que eu posso comer. E aí amanhã eu volto a ser saudável. Que vai estragar a tua rotina toda e vai desandar, né? Exato. Então pra mim, assim, eu precisei, antes de tudo, ter rotina, né? Entender,
né? Que rotina é tudo. Rotina é tudo. Sempre bate nessa tecla, né? Rotina, Nossa, rotina. Rotina é tudo. E aí depois disso, né, um pouco mais pra frente, né, a dica da minha Nutri foi: Gabriel, limpa a tua alimentação. É simples limpar a tua alimentação. Aí eu, tá, mas o que é limpar a alimentação? Você corta frituras. Tu comia muita fritura, é isso? Um terço do prato era fritura. Todo dia? Então, eu almoçava na rua, né? O hábito de almoçar na rua. E aí você tem oferta de polenta, de pastelzinho frito, batatinha. de batatinha. Então a minha vida era isso. E aí foi essas dicas, assim, corta a fritura, doce, só lá no final de semana. Eu já estava sem os gaseificados. E bebida alcoólica é uma coisa que eu não tinha hábito. Não tinha muito hábito de beber, assim, né? Então, fazer um brinde, alguma coisa assim, né? E para com bolacha, biscoito e salgadinho. Esses lanchinhos, assim. Lanchinhos. Só que assim, parece difícil para uma pessoa que começa, né? Tá, mas olha só, vou cortar fritura, vou cortar doce. Tudo. Vou cortar meus biscoitos, vou cortar, né? Eu gosto muito de comer rapadura, nossa, foi difícil cortar isso. Mas assim, eu já tinha um exercício disso, né? Eu já tinha praticando, né? Já estava praticando isso, então foi mais fácil. Aí eu limpei a minha alimentação. Por isso a importância de consultar um Nutri, né? É importante. Se tu tem hoje condição, né, de ter uma rede de apoio composta por mais pessoas, por assim, profissionais, vale muito a pena, né? Se mesmo com profissionais é difícil, imagina, né? Imagina sozinho. Tem gente que consegue, tem gente que consegue, né? Mas acaba sendo um pouco mais difícil, assim. Eu tinha abstinência de comer tranqueira, biscoito, ficar abrindo a geladeira a cada, sei lá, meia hora para ver o que tinha dentro da geladeira. Isso foi uma coisa que me acompanhou a vida inteira, ficar abrindo a geladeira. Né? E aí no momento que eu limpei a minha alimentação, eu já não tinha mais aquelas coisas ali, né? Aí eu abri a geladeira, tipo, não tem Isso água. É uma coisa importante pra gente falar, porque quando a gente tem acessibilidade às coisas que não são saudáveis, tipo, tu não vai sair pegar o teu carro e sair 2 horas da noite, meia-noite pra procurar chocolate e procurar biscoito na rua. Mas já fiz isso. Sério? Ai, meu Deus. E aí eu acho que quando tu não tem casa, dá uma dificultada já, né? Porque se tu tem ali na tua geladeira, tu vai lá, abre, come e... Enquanto não vê o fim, esse era o meu problema. Gente, eu tive compulsão alimentar e uma vez eu tirei tudo de chocolate, bolacha, não tinha nada em casa, nem uma bobagem pra comer. Eu lembro que eu peguei um pacote de pão integral mesmo, pão normal, e eu comecei a comer aquele saco de pão, assim, sem passar nada, loucamente, assim, porque eu precisava comer, e tinha que ser qualquer coisa, sabe? Não importava o que era. E precisava mastigar. Eu precisava comer, e eu comi um pacote inteiro de pão integral, sem nada. E aí, tipo, foi que eu percebi, cara, eu tenho compulsão, sabe? Eu tenho alguma coisa errada em mim, que isso não é normal. Porque tu comer uma pizza inteira, um doce, um brigadeiro, porque é uma coisa prazerosa, uma coisa que dá, mas um pacote de pão integral. E daí muita gente vem e me diz, que eu não consigo emagrecer porque eu tenho compulsão. Cara, isso aí que tu tem é só vontade de comer, não é compulsão, gente. Tá? Pessoas que têm compulsão, elas comem qualquer coisa. Eu já ouvi relatos, não aconteceu comigo, mas eu já ouvi de gente que pegava coisa velha, coisa do lixo, pão mofado pra comer, porque precisava simplesmente comer, sabe? Tu é gordinho, assim, acima do peso desde criança? Eu sempre fui. Eu jogava bola, assim, mas eu jogava no gol daí, né? Era goleiro. Aí eu era o gordinho goleiro, né? Mas sempre lidando com obesidade. Assim. Da mesma maneira, assim, olha, que tu vai desenvolvendo hábitos saudáveis, né? Você também desenvolve hábito que não é saudável. E isso tu não te dá conta. Tu faz refeição livre? Faço. Uma vez por semana? Uma vez por semana. Mas daí é um dia, tipo, comendo livre ou só uma refeição? Bom, o que eu faço, assim, né? O que eu fiz esse final de semana, eu comi churrasco de meio-dia e saí pra comer pizza à noite. Bem tranquilo. E o resto da semana foi limpo? Sempre. Limpo. Mas isso é aquela questão de ir trabalhando no teu emocional, né? Por isso que é importante ter esse contato com psicólogos, porque eu acho, na minha opinião, que o emocional demanda todo o resto da nossa vida, sabe? Total. Se a gente não tá bem aqui, o resto não funciona, não vai pra frente, né? Tudo é reflexo do emocional, né? Eu vou deixar o Instagram do Gabriel aqui, se vocês tiverem
mais questões, mais perguntas que se as pessoas te chamarem lá, tu responde? Todo mundo. Todo Se vocês mundo. quiserem fazer perguntas para ele, tá? Ele vai responder vocês. E se tu pudesse falar um conselho aí, uma dica, alguma coisa para quem tá nessa vontade de emagrecer, precisando emagrecer, não sabe como começar, o que tu diria para essas pessoas? É possível. É possível. Você é capaz disso, né? Então, levanta da cama num dia de manhã, olha para o espelho e diz, não, eu sou capaz, eu vou conseguir mudar isso. É difícil? É. São anos e anos e anos lidando com a obesidade? Sim, mas é possível. Eu não sou obeso porque eu sou preguiçoso, eu não sou obeso porque eu sou desleixado, né? Acredite que tem como mudar, né? E comece de uma forma que você consiga. Não espere o momento certo, não espere o momento perfeito. Começa caminhando o tempo que dá, né? Começa se alimentando com o que você tem em casa, né? Então não precisa de suplemento caro, né? Não precisa de dieta milagrosa, não precisa do melhor personal, não precisa do melhor tênis. Tu não precisa pra gastar o caminhar, teu dinheiro todo com isso, não. né? Você não precisa do melhor tênis para caminhar. Isso é outra coisa que pega as pessoas também. Eu não tenho a roupa perfeita para caminhar, muito sabe? isso. Então, gente, começa assim, né? Só começa. Exato. Aos poucos as coisas vão se ajeitando, né? Exato. Né? A gente pensa assim, né? Que quando um passarinho começa a voar, ele sabe muito mais de coragem do que de voo, né? Nossa! Então, começa. Então, precisa Ai, que disso. Forte isso. Forte. Então, você precisa ter a coragem de mudar, né? E tem como fazer, sabe? É difícil? É. Mas vale a pena, né? Mas vale muito a pena. Nossa, apaixone-se pelo processo, né? De se alimentar bem, de praticar exercício e de consumir água. Apaixone-se por isso. Por isso. Eu tenho certeza que você vai perder peso. Aê! Então é isso, gente. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de avaliar, clicando no gostei e de se inscrever aqui no canal se não é inscrito. E acompanha a gente nas redes sociais, vou deixar passando aqui embaixo. Tá bom? Super beijo, abraço e até o próximo Tchau, pessoal. vídeo. Até mais. Tchau!